Chegamos à mensagem 5, que fala de trabalhar segundo a operação de Deus para apresentar cada crente maduro em Cristo para a função e consumação do novo homem. Nos livros de Efésios e Colossenses, o apóstolo Paulo nos apresentou essa visão maravilhosa do novo homem. O novo homem criado por Cristo na cruz, de acordo com Efésios 2:15, e também nas epístolas, nos apresentam a experiência específica que Paulo teve que o Senhor teve de produzir o novo homem. Especificamente na questão de tomar Cristo como a pessoa, como vimos na última mensagem. Isso, de fato, é o coração da questão de experimentar um novo homem. Temos de conhecer Cristo, experimentá-lo, não apenas como nossa vida, mas também como nossa pessoa. Mas também, em suas epístolas, Paulo nos apresentou o serviço, a prática específica que ele tinha para produzir um novo homem. Vimos em Colossenses capítulo 1, os últimos 2 versículos, que ele mencionou como ele laborava segundo a operação que atuava nele, esforçando-se para levar todo homem, apresentar todo homem maduro em Cristo. Essa era a prática de Paulo para o cumprimento, para a produção da realidade do novo homem. O novo homem foi criado por Cristo na cruz, mas no coração do apóstolo, profundamente, ele percebeu que esse novo homem precisava crescer. Portanto, em todo o labor de Paulo, ele tinha isso como meta, tinha isso em vista, como facilitar o crescimento desse novo homem. Quer fosse em sua pregação do Evangelho, ou no seu apacentamento dos crentes, ou ensinando os santos, o encargo dele, e ele usa palavras como laborar, esforçar-se, para levar, para apresentar todo um homem maduro em Cristo. Isso, aqui, irmãos, há um encargo profundo no coração do Senhor, neste esboço aqui. Se quisermos ver a produção do novo homem, não apenas na questão da experiência, precisamos tomar Cristo como a nossa pessoa, mas também no nosso serviço, na nossa prática, precisamos ter essa visão de como laborar, como trabalhar nos outros, ajudar os outros a se tornarem maduros em Cristo. Todos nós aqui neste salão, quer sejamos presbíteros, irmãos responsáveis em diversas áreas na vida da igreja, eu não sei quantos de nós, em nosso serviço na igreja, temos esse tipo de sentimento, esse tipo de consciência de que, como os santos que estão sob o nosso serviço, a igreja que está sob o nosso cuidado, está tornando-se madura em Cristo. Nós estamos mais preocupados com quantas pessoas estão sendo salvas, quantas igrejas estão sendo levantadas. Será que as reuniões vão bem? Os santos estão ativos, funcionando? Mas
não somos tão preocupados com o crescimento, a maturidade dos santos, o amadurecimento dos santos. É claro, antes de conferirmos com os outros a respeito do crescimento deles, nós próprios precisamos ter Cristo crescendo em nós. O crescimento em vida, a maturidade de vida, deve ocorrer primeiramente em nós e, em seguida, o nosso labor nas outras pessoas precisa ser conferido por isso. Caso contrário, estaremos cuidando de todas as coisas exteriores, pregando o evangelho, levando muitas pessoas à salvação, indo para as reuniões, preparando os serviços, todas as coisas sendo adequadas e boas, mas exteriormente, mas aos olhos de Deus, quando Ele olha para nós, o que Ele está buscando? Será que Ele está buscando apenas um arranjo, um exterior bom? Ou Ele está buscando o crescimento pleno no seu corpo, a igreja, o novo homem? Qual é a medida da sua igreja hoje? Qual é a estatura desse novo homem hoje? Não posso dizer, não creio que alguém possa, mas eu creio que o Espírito Santo sabe. Quer seja com relação à minha igreja, à sua igreja e a todas as igrejas, ele dirá qual é a estatura. Há uma igreja ali, sim, há santos ali. Mas, e qual é a estatura? Qual é a medida? Lembrem-se que em 1994, o irmão Lee, tendo comunhão a respeito da visão do pico elevado e do corpo de Cristo, ele estava orando. Ele nos disse que enquanto ele orava pelas igrejas em toda a terra, havia 2.000 igrejas por toda a terra, e o Senhor então veio conferir com ele. Sim, há tantas milhares de igrejas locais, mas onde está a realidade do corpo de Cristo? Há o arranjo exterior, há todas as coisas preparadas, mas onde está a realidade da igreja? Nós, não muito tempo atrás, falamos sobre isso, sobre a realidade do corpo de Cristo. Na verdade, a realidade é o novo homem. A própria realidade do corpo de Cristo é o novo homem. Portanto, hoje, essa questão depende desse elemento crucial que é o crescimento do corpo, a maturidade do corpo. Portanto, quanto a nós mesmos, precisamos ter essa visão, e espero que, por meio desta mensagem, esta manhã, o Senhor ponha um anelo, até mesmo um desespero em nós. Senhor, cresce em mim, cresce em nós, cresce nas igrejas. É necessário que tu cresças em nós. Caso contrário, podemos falar da visão, podemos falar do arranjo dos serviços para produzir um novo homem, juntando todas as nações. Mas se você ainda for uma criança de 5 anos de idade, isso é o que você é, uma criança de 5 anos. Todas as raças, todos os povos, todas as nações, mas você ainda é uma criança de 5 anos de idade. Não é ainda um homem maduro. Portanto, esta mensagem de fato traz um encargo pesado e espero que o Senhor toque o nosso coração de maneira a afetar a maneira como servimos a igreja e levamos a cabo o nosso serviço, que não seja meramente fazer com que as coisas aconteçam, produzir algo, mas devemos sempre conferir, Senhor, será que os santos, será que as igrejas estão sendo
levados ao crescimento pleno, à maturidade. Essa deve ser a nossa visão e essa deve ser a nossa consciência. Eu duvido que entre dezenas de milhares de obreiros cristãos hoje, duvido que 1% deles, ou 0,1% ou 0,01% tem essa visão. E não falando apenas dos de fora, mas mesmo no nosso meio, incluindo nós mesmos, eu conferi diante do Senhor, será que no meu serviço nas igrejas, no meu contato com os santos, será que tenho isso em vista? Quando ministro a palavra, qual é a minha visão? Meramente apresentar umas mensagens para abrir a palavra de Deus às pessoas? Ou é o sentimento de que estamos aqui para dispensar Cristo, para produzir o crescimento do corpo? Tudo o que fazemos deve ser governado por isso. Isso, de fato, é uma questão séria. Embora, como eu disse ontem, estamos num momento muito oportuno. Parece que o Senhor limpou todas as coisas e nos preparou, trazendo-nos a este estágio, falando essa palavra para nós, mas isso ainda não significa que já chegamos, que já alcançamos. Há uma estrada aberta, mas precisamos caminhar nessa estrada, precisamos crescer, precisamos ter esse desejo intenso. Senhor, essa é uma necessidade desesperadora na Tua restauração hoje. Que Tu cresças em nós e nos leve à maturidade, de maneira que não permaneçamos como bebês, como crianças, mas nos tornemos um homem maduro. Vamos agora seguir o esboço. É um esboço muito bom, com muitos itens ricos incluídos aqui. O primeiro item é que para o novo homem, todos precisamos chegar à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Efésios 2:15 vimos que na cruz, Cristo criou o novo homem. O novo homem veio à existência. O novo homem está aqui. Ele existe, mas temos de dizer que já se passaram 2000 anos desde que Cristo criou o novo homem na cruz. A estatura do novo homem ainda é de um bebê. Vocês não concordam com isso? Nos últimos 2000 anos, desde a criação do novo homem, o novo homem dificilmente cresceu tanto. Creio que isso é algo que entristece o coração do Senhor. E claro que para Ele 1000 anos é como um dia, mas Ele tem esperado ver, depois da criação do novo homem, quem se importa com o crescimento desse novo homem. Entre os seus filhos, quem está preocupado com isso? Após Paulo ter revelado isso a nós em Efésios capítulo 2, o novo homem veio à existência, foi criado, e no capítulo 3, ele nos ministrou o quê? Ele pregou que ele pregava as insondáveis riquezas de Cristo como evangelho, e então ele orou pelos crentes para que eles fossem fortalecidos com poder por meio do Espírito de Deus no seu homem interior, a fim de que Cristo habitasse no coração deles, pela fé, estando arraigados em amor, para que fossem capazes, fortalecidos, de aprender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer
o conhecimento de Cristo que excede todo o entendimento e ser enchidos com a plenitude de Deus. Aqui, depois de ver o novo homem criado na cruz, Paulo, em seu ministério, está ministrando as riquezas de Cristo ao corpo e orando para que os santos fossem fortalecidos no seu homem interior e permitissem que Cristo habitasse no coração deles, de maneira que, junto com todos os santos, sejamos fortes para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que são as dimensões do universo, que é esse Cristo universal e imensurável. Ele é o comprimento, Ele é a largura, Ele é a altura, Ele é a profundidade. Esse Cristo universalmente imensurável é aquele que está habitando no nosso coração. Paulo orou por isso. Orou por nós a respeito disso. Orou pelo crescimento para que alcançássemos, para que crescêssemos, que tivéssemos o aumento de Deus em nós, para que crescêssemos até a maturidade e crescêssemos até a estatura de um homem maduro. Isso no capítulo 3, no capítulo 4, ele veio para esse assunto, e no versículo 13 do capítulo 4, até que todos cheguemos à condição de homem maduro. Eu creio que no coração de Paulo, ele tinha esse encargo de que desde a criação do novo homem, como ajudar essa criança a crescer. Letra A diz, um homem maduro é um varão perfeito. Para isso é necessário ter maturidade em vida. O homem maduro revelado em Efésios 4:13, refere-se ao novo homem criado na cruz, revelado no capítulo 2, versículo 15. Esse novo homem deve tornar-se um homem maduro, e para isso é necessário maturidade de vida. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que devemos ser todos levados até a maturidade. Não podemos estar meramente permanecendo no Evangelho de Cristo, temos de prosseguir até chegar à maturidade de vida. Letra B diz, a plenitude de Cristo é o corpo de Cristo, que tem uma estatura com uma medida. A plenitude de Cristo é a expressão de Cristo. Como a plenitude de Cristo, o corpo é a expressão de Cristo. Efésios capítulo 1, no final, Paulo nos diz que a igreja é o corpo do Senhor, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No passado, o irmão Lee chamava alguns irmãos fortes para demonstrar a plenitude dos Estados Unidos. Ele usava o irmão Dick Taylor, uns irmãos fortes, grandalhões, para demonstrar que depois de uma pessoa receber as riquezas, então elas expressavam a plenitude. A plenitude é a expressão de todas as riquezas que você desfrutou. A igreja, como o corpo de Cristo, é a plenitude de Cristo. A igreja desfruta, recebe todas as riquezas de Cristo e, digerindo todas essas riquezas de Cristo, elas tornam-se a plenitude. A plenitude também pode ser expressada como o transbordar. O transbordar. Portanto, a igreja como a plenitude de Cristo, na verdade, é o transbordar de Cristo. Sempre que as pessoas vêm para a igreja,
eles sentem que algo está transbordando. Não há uma miséria, algo miserável, algo que mal dá para satisfazer as necessidades, mas que há algo transbordante. Essa é a sensação de plenitude, é uma expressão. A plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, o corpo é a expressão de Cristo. Número 2, a plenitude de Cristo, o corpo tem uma estatura, e essa estatura tem uma certa medida, assim como o ser humano, a pessoa. Eu tenho uma determinada altura, 1,80 m, e eu tenho uma certa estatura diante de vocês. Com essa estatura eu tenho certas medidas. Eu não nasci deste tamanho. Quando eu saí do ventre da minha mãe, eu não tinha 1,80 m. Eu não sei quanto eu media. Eu media alguns centímetros. E eu nasci com mais de 4 quilos. Fui um bebê pesado, mas certamente eu não nasci com o tamanho que eu tenho agora. Com o passar dos anos, há uma medida, certo? Uma medida que aumenta. Nós que somos pais, em algumas casas, os pais colocam uma fita na parede e vão marcando a altura das crianças todo ano, colocam a criança encostada na parede para medir como eles estão crescendo, medindo o crescimento deles. Bem, aqui, Paulo tinha essa compreensão que o novo homem tem uma determinada estatura, e essa estatura tem uma medida. Essa palavra medida, na verdade, implica que há um processo de crescimento. A medida aumenta com o tempo. A medida aumenta quando essa criança se desenvolve. E assim é com o novo homem. Qual é a medida do novo homem hoje? O que vocês acham? Às vezes devemos parar para pensar nisso. Qual é a estatura da igreja hoje? Vocês têm a igreja em Chennai, a igreja em Delhi, há muitas igrejas nos Estados Unidos, em diversos países. Algumas igrejas têm um tamanho muito grande em termos de números. Bem, eu não acredito que a medida seja pelo número de santos. A minha igreja tem 1.000 santos, a minha igreja tem 3.000 santos. Bem, o cristianismo também pode dizer, a nossa mega igreja tem 10.000 membros. Mas isso significa que aquela organização com 10.000 membros tem uma medida enorme? Todos sabemos. Quando você vai para esses lugares, talvez 10.000 pessoas se reunindo ali, aquilo é como um show, é como um clube. É algo totalmente sem Deus ali. É apenas uma diversão. Então, embora exteriormente haja esse número grande de pessoas, mas eu creio que aos olhos de Deus, aquilo ali, aos olhos de Deus, ainda é como um bebezinho. Hoje, se quisermos ver o novo homem ser produzido, temos de considerar qual é a medida, qual é a estatura desse novo homem. Caso contrário, podemos estar ocupados fazendo um monte de coisas exteriormente, pregando o evangelho, ensinando os santos, apacentando os novos e assim por diante. Não me entendam mal, todas essas coisas são necessárias, devem ser feitas, mas depende de como você faz, com que visão você faz. Será que fazemos essas coisas todas tendo em vista levar essas pessoas a ter um crescimento pleno em Cristo? Paulo tinha esse sentimento. Quando ele pregava o evangelho, quando ele apacentava as igrejas, ele tinha esse encargo
Ele não estava ali meramente por números, ele não estava ali só para ter uma ordem, um certo arranjo. Paulo tinha o encargo de ver todas essas pessoas que estavam sob o seu cuidado serem levadas à maturidade, que eles se tornassem maduros em Cristo. Caso contrário, não haverá um homem maduro. Será apenas uma criança, uma criancinha. Número 3. Chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo é chegar ao crescimento pleno e edificação do corpo de Cristo. É chegar ao término da edificação do corpo. Em outras palavras, ouçam, todos temos encargo de ver a edificação da igreja. Na verdade, a edificação da igreja é o pleno crescimento do novo homem. Quando o novo homem é levado ao pleno crescimento, à maturidade de vida, isso será edificar a igreja. A edificação do corpo equivale ao homem plenamente crescido, equivale ao crescimento pleno. Quanto a igreja cresce, determina o quanto aquela igreja é edificada, certo? De acordo com Efésios 4,16, o corpo cresce por si mesmo. E esse crescimento é a edificação. O quanto crescimento temos determina o quanto edificação temos. Letra C. Para se chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, é necessário ter a unidade prática, a unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. O novo homem que Cristo criou na cruz é um só. Cristo não criou muitos novos homens. Não, ele criou somente um novo homem. A unidade, você pode dizer, é a condição desse novo homem. Não há milhares de novos homens. Deus deseja ter apenas um novo homem. Portanto, a despeito das centenas de milhões de membros, é um só novo homem. Portanto, a fim de alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo, deve haver a unidade prática. É por isso que em Efésios 4,13, Paulo fala de chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A fé aqui, irmãos, não se refere ao nosso ato de crer. Fé aqui refere-se ao objeto da nossa crença, no que cremos, especificamente quanto à pessoa de Cristo e à obra de Cristo. Isso constitui a nossa fé. Infelizmente, entre os filhos de Deus hoje, muitos estão distraídos por muitas doutrinas, ensinamentos. Essas coisas não são a fé. Essas coisas não são o que nos constituem, que nos garante a salvação. Como você batiza as pessoas sem água quente, água fria, no mar ou numa banheira. Essas coisas são doutrinas. Mas entre os cristãos hoje, eles ficam brincando com essas doutrinas, discutindo, brigando uns com os outros com relação a diversas doutrinas e, portanto, tornam-se divididos por causa disso. Paulo disse, nós temos de chegar à unidade da fé. Virá o dia no qual todos os cristãos poderão ser levados a esse ponto e esquecerem todas as diversas doutrinas e opiniões
e chegarem à fé. A questão a respeito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da salvação, isso é a fé, e é a fé pela qual precisamos lutar e morrer. Essa é a fé. Na verdade, esse é o conteúdo da economia de Deus. Precisamos chegar a essa fé, a unidade dessa fé e a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse conhecimento não é um conhecimento mental, mas é um conhecimento na experiência. Esse conhecimento, essa unidade consiste na unidade da fé quanto ao Filho de Deus, ao que ele fez, e também quanto ao conhecimento desse Filho de Deus todo inclusivo, maravilhoso, em nossa experiência, para o desfrutarmos e experimentarmos. Quando você pensa nessa questão, você considera a situação do cristianismo por toda a terra, não importa se seja no leste ou no oeste, no oriente ou no ocidente. Os filhos de Deus têm sido distraídos por tantas doutrinas diferentes, ideias diferentes, opiniões de homens, opiniões religiosas, em vez de estar focados simplesmente na fé. Se pudermos ser preservados e levados de volta apenas pela fé, todos os cristãos se tornariam um. Não haveria batistas, presbiterianos, não haveria pentecostais. Todos seriam meramente crentes em Cristo. Membros do corpo, isso é tudo. Todos nós estamos em a fé e todos desfrutamos o Filho de Deus plenamente. Então não há nada pelo que discutir. O que nos dividiria? Nada nos dividiria. Portanto, Paulo diz que temos de chegar a essa unidade. Essa é a unidade prática, que preserva, de fato, essa condição do novo homem. O novo homem tem de ser um. Para que não haja nenhum tipo de... Se houver qualquer carência com relação a isso, o novo homem não pode surgir e aparecer. Letra D diz, a partir da unidade em realidade, precisamos prosseguir para a unidade na prática, até chegarmos às três coisas mencionadas no versículo 13. A unidade, a condição de homem maduro e a medida da estatura da plenitude de Cristo. No versículo 3, Paulo diz que devemos ser diligentes em preservar a unidade do Espírito. Sim, essa é a unidade da realidade, que é o próprio Espírito. De maneira que todos os crentes possuem. Nós temos isso, nós temos o Espírito em nós como a nossa unidade. E essa é a unidade em realidade. Tudo o que precisamos fazer é preservá-la, não a percam. Contudo, embora tenhamos a unidade em realidade no nosso espírito, que é a unidade do Espírito, no versículo 13, nos é dito que ainda temos de chegar, ou seja, ainda não chegamos, chegar à unidade da fé, ou seja, à unidade na prática. Essa unidade é de dois elementos, é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e também temos de chegar à segunda coisa, à condição de homem maduro e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, na verdade essas três coisas não são três coisas separadas, esses três assuntos, eles são apostos. Chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus é chegar à condição de homem maduro.
E chegar à condição de homem maduro é chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. São apostos. Mas há esses três aspectos. Por um lado, devemos ser reduzidos, levados de volta de todos aqueles elementos que distraem para a fé. Voltarmos para o pleno conhecimento do Filho de Deus. E isso nos manterá de maneira genuína e na prática nos manterá um. E quando houver essa unidade, haverá a condição de homem maduro. Os cristãos hoje estão brincando com brinquedos, que são brinquedos de doutrina, brinquedos de opiniões de homens, porque eles ainda são infantis. Como Paulo, no mesmo capítulo, é por isso que Paulo, no mesmo capítulo, fala para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro por ondas e levados ao redor por vento de ensinamentos, da artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Precisamos ser libertos de estar brincando com brinquedos. Será que devemos, no partir do pão, ter uma taça só, um monte de copinhos? Será que é isso? Batizar a pessoa afundando na água para trás ou para frente? Irmãos, isso não tem nada a ver com a nossa fé. Quando o povo de Deus puder ser levado de volta à fé, ao desfrute do conhecimento pleno do Filho de Deus, seremos um na prática. E essa unidade dos crentes na prática produzirá, resultará na condição de homem maduro. E não teremos mais como bebês. Certamente seremos levados à maturidade e haverá uma determinada medida da estatura da plenitude de Cristo. Haverá uma expressão, a plenitude de Cristo. Refere-se à expressão de Cristo. No capítulo 3, Paulo orou para que fôssemos fortalecidos no homem interior, tendo Cristo habitando no nosso coração, para que pudéssemos compreender com todos os santos as dimensões de Cristo. Essas dimensões se tornarão à medida da estatura da plenitude de Cristo. Temos de permitir que esse Cristo imensurável, cujas dimensões imensuráveis, sua largura, comprimento, altura e profundidade, encham o nosso coração. Ele é aquele que habita no nosso coração, não individualmente, mas juntamente com todos os santos, e dessa maneira cresceremos e nos tornaremos um homem plenamente maduro e alcançaremos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Algarismo Romano 2, a fim de chegarmos à condição de homem maduro para o cumprimento do propósito de Deus, precisamos crescer em Cristo, em todas as coisas. Essa é uma expressão específica de Paulo. Ele disse, para que cresçamos em Cristo, naquele que é a cabeça, Cristo, em todas as coisas. Como cristãos que buscam, todos queremos crescer, eu creio. Desde que fomos salvos, temos o desejo de crescer no Senhor. Mas nós dizemos, Senhor, quero crescer em Ti, crescer em Cristo. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando do nosso crescimento em Cristo. Ele está falando de nós crescermos para dentro de Cristo em todas as coisas. Queremos crescer em Cristo, orando mais, amando mais o Senhor, sendo mais fervorosos para pregar o Evangelho, funcionando nas reuniões. E aí você sente, eu estou crescendo, sou mais fervoroso do que antes, eu estou buscando o Senhor, estou lendo a Bíblia algumas horas por dia, eu oro com os santos. Bem, não nego que você alcançou uma determinada quantia de crescimento, mas não é esse o crescimento de que Paulo fala. Paulo está falando de crescer
em Cristo, naquele que é em tudo. Crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não se trata da nossa busca espiritual pessoal, das coisas nas quais você está envolvido, mas em tudo, nas coisas comuns, normais, coisas pequenas, coisas grandes. Paulo disse, nós precisamos crescer em Cristo. Essa palavra em implica uma união orgânica. Não estamos buscando certo crescimento espiritual. Temos de crescer nessa pessoa. Crescer em união, em unidade com essa pessoa. Não é meramente você crescer. Estritamente falando, não é você que está crescendo, é Cristo que está crescendo em você. Nós temos de crescer nele, em união com ele. E não apenas nas coisas espirituais, mas em todas as coisas, em tudo. Essa expressão é muito específica. Ele fala para que não sermos mais meninos, precisamos crescer em Cristo, isso é, ter Cristo aumentado em nós. Em todas as coisas, até chegarmos à condição de homem maduro. Crescer em Cristo em todas as coisas é permitir que Cristo aumente em nós em todas as coisas. Não meramente quando você vem para a reunião, você funciona, ora, serve, mas em tudo. Como o quê? Em tudo, como quando você come, quando você está se vestindo, quando você fala, a sua conversa, como a maneira como você usa o seu telefone celular ou se relaciona com as pessoas. Em todas essas coisas, Cristo tem de crescer em você, aumentar em você. Você precisa crescer em Cristo, em todas essas coisas. Na questão de como você arruma a cama, quando você se levanta, como você se veste, como você lida com os outros. Em muitas dessas coisas pequenas, Cristo está envolvido. Cristo está sendo dispensado e aumentando em você. É isso que Paulo queria falar. Enquanto tomar Cristo como nossa vida é para o aumento da medida da estatura do corpo, ao tomar Cristo como vida, você recebe o suprimento dele, a nutrição. Isso ajuda a que a medida aumente, que a estatura aumente. Então, tomar Cristo como a nossa pessoa é para o crescimento do novo homem. Aqui, o novo homem tem de crescer para se tornar um homem plenamente crescido, uma pessoa capaz de estar firme, de tomar decisões, capaz de se posicionar com Deus. Deus precisa de um homem assim nesta terra. E para ter esse homem plenamente crescido, esse homem maduro, é necessário mais do que apenas receber suprimento ou nutrição espiritual. Isso ajuda quanto à medida da estatura. Mas, para o aperfeiçoamento dessa pessoa, um novo homem, seja plenamente crescido, temos de tomar Cristo como a nossa pessoa, como aquele que toma as decisões. Se tomarmos Cristo como nossa pessoa, certamente o tomaremos como nossa vida. Se tomarmos Cristo como nossa pessoa, poderemos crescer e amadurecer. Aos olhos de Deus, a vida de Cristo e a pessoa de Cristo são a mesma coisa. Em 1 de João 5:12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tiver a pessoa de Cristo, certamente você terá a sua vida. Mas podemos ter a sua vida e não tomar a sua pessoa, não experimentá-lo.
Quanto a Deus, vida e pessoa são a mesma coisa. Em nossa experiência, contudo, frequentemente tomamos a parte da vida, mas não tomamos a pessoa, certo? Eu vou dar um exemplo muito simples. Talvez no reavivamento matinal você tenha um tempo muito bom desfrutando a palavra do Senhor, você é suprido, animado, é alimentado, recebe o suprimento de vida. Aí de repente a sua esposa liga, te chama, vem tomar café. E você não liga para ela porque você está desfrutando tanto a palavra do Senhor, recebendo suprimento de vida. Ela chama você mais 5 minutos e aí ela começa a gritar com você. Fala, oh, o café já está frio, por que você não está me ouvindo? Bem, no mesmo momento você reage. Você não sabe que eu estava ocupado, estudando, tendo reavivamento matinal? Você estava desfrutando Cristo como suprimento de vida no seu estudo, mas diante da sua esposa você não toma Cristo como a sua pessoa. Você reage, você responde. Ali mesmo, em 30 minutos, você não toma Cristo como a sua pessoa e reage à sua esposa e se defende. Você discute, você reage. Quem estava falando essas palavras? Você. Se genuinamente tomarmos Cristo como nossa pessoa, certamente o tomaremos como nossa vida. C. Todos temos de crescer em Cristo em todas as coisas, ou seja, em cada coisa, grande ou pequena. Há muitas coisas nas quais ainda não crescemos em Cristo. Nessas coisas não estamos em Cristo, mas fora dele. Irmãos, vocês concordam que ainda há muitas coisas às quais não permitimos que Cristo tocasse e crescesse? Talvez vindo para a reunião, podemos profetizar, orar, funcionar de uma maneira impressionante, mas aí quando voltamos para casa, em nossa vida particular, na questão da comida, tem certas comidas que você gosta muito, você gosta de sobremesa, gosta de sorvete. E aí você entra nessas coisas. Não há ordenança sobre o que comer, o que não comer, mas quando se trata dessas coisas que a sua alma ama tanto, você está disposto a conferir, será que eu devo ou não comer isso? A minha esposa sempre fala para mim, invoca o nome do Senhor 5 vezes antes de você comer sorvete. Eu tenho feito isso. E quando você invoca o Senhor algumas vezes, tomando o Senhor como a sua pessoa, o Senhor vai guiar você. O que vestir, o que comer, para onde ir. Muitas vezes nós podemos ter muita consciência do Senhor nas reuniões, quando estamos com os irmãos, mas quando estamos sós, fazemos apenas aquilo que queremos fazer. Isso significa que em tantas áreas, tantas coisas da nossa vida, como nos vestimos, como cuidamos das coisas na nossa casa, no nosso relacionamento. Outra coisa que o irmão lhe falou é que a coisa mais difícil para Cristo crescer em nós é o nosso falar. Nós falamos demais. Às vezes, falamos de qualquer maneira, sem restrição. Falamos demais. Pelo menos no nosso falar, Cristo não cresceu naquela área. Você pode profetizar muito bem na reunião, pode dar boas mensagens, mas quando você vai conversar com as pessoas, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus colegas, você é muito rude, se expressa ali.
Pelo menos, nesse falar, Cristo não cresceu. Portanto, amados irmãos, precisamos de muita luz no Senhor para ver. Não é tão simples dizer, eu quero crescer em Cristo, quero amar mais o Senhor, ser mais consagrado, mais absoluto. Tudo bem, mas será que você permitiu Cristo crescer em você em todas as coisas práticas e comuns? 2. Quando todos crescermos em Cristo em todas as coisas, todos seremos um em Cristo. Esse é o novo homem universal. Irmãos, temos o nosso próprio conceito do que é crescimento. Eu já encontrei muitos irmãos genuinamente espirituais que amam o Senhor, se entregam para o Senhor, vivem para o Senhor, mas sinto dizer que o crescimento deles em Cristo não é um crescimento em todas as coisas, em tudo em Cristo. É um tipo de crescimento que, na verdade, torna-se uma dificuldade no corpo. Eles são tão espirituais que ninguém pode se comparar a eles. Eles são tão espirituais que ninguém pode se comparar com eles, se aproximar deles. De maneira que ninguém está qualificado para coordenar-se com essa pessoa, porque você é espiritual demais. E como resultado dessa espiritualidade, esse assim chamado crescimento espiritual, em vez de causar unidade, causa discórdia, dificuldades para se viver na vida do corpo. Eu creio que muitos de vocês sabem do que estou falando. Vocês têm visto isso. Paulo, porém, fala de um tipo específico de crescimento. Não é meramente tornar-se espiritual, amar mais o Senhor, ser mais dedicado e consagrado. Ele fala de crescer em tudo, em Cristo, naquele que é a cabeça, Cristo. Aquele no qual você cresce não é apenas o seu Salvador, o seu Mestre, ele é a cabeça do corpo. E o ponto seguinte, letra D, diz, Efésios 4,15 diz que crescemos em tudo naquele que é a cabeça. A palavra cabeça aqui indica que o nosso crescimento em vida, por meio do aumento de Cristo, deve ser o crescimento dos membros no corpo sob a cabeça. Não nos importamos com aquele tipo de crescimento cristão individual promovido pelo cristianismo. Meramente procurar orar mais, consagrar-se mais, tornar-se espiritual individualmente. Paulo fala do crescimento do qual Paulo fala aqui, é o crescimento nesse Cristo que é a cabeça do corpo. O nosso crescimento deve fazer com que nos encaixemos no corpo. A minha mão é parte do meu corpo. Se a minha mão falar, quero crescer, não quero permanecer desse tamanho, quero crescer, se ela continuar crescendo, se tornar uma mão de 1 metro de tamanho, poxa, será que esse crescimento é belo ou é feio? Isso é monstruoso. Não é compatível com o corpo, não se encaixa no corpo. O nosso crescimento, na verdade, no corpo é medido. Nenhum braço pode crescer 2 metros de tamanho, como uma árvore que vai crescendo, ficando cada vez mais alta, sem medida. Mas no corpo, o meu braço, os meus ouvidos, os meus membros, não podem crescer sem limites. É medido por todo o corpo. A expressão de Paulo aqui é muito específica. Precisamos de um tipo de crescimento que é crescer em Cristo em tudo, em todas as questões diárias. Quanto mais crescemos, mais devemos nos encaixar no corpo.
Deve haver uma unidade genuína com todos os santos, com todos os membros crescendo em Cristo. E espontaneamente a unidade está ali. Nenhuma unidade é excessiva, nenhuma unidade é carente e insuficiente, é muito equilibrado. Todos permitimos que Cristo nos toque em muitas coisas pequenas, comuns. Como contatamos um ao outro, como falamos uns com os outros, como lidamos com certos assuntos. Creio que alguns irmãos que conheciam o irmão Lee quando ele estava conosco, nós vimos uma pessoa assim. Certamente era um homem muito espiritual, ele conhecia Deus profundamente. Contudo, ele era muito equilibrado ao lidar com todos os seus afazeres diários, onde ele colocava suas roupas, como ele cuidava da sua pontualidade, como ele se relacionava com as pessoas. Você via que Cristo estava sendo dispensado através de membros dessa maneira, em muitas coisas comuns, de maneira que ele se encaixava bem em qualquer lugar. Esse tipo de pessoa pode ir para qualquer lugar. Ele se encaixa bem lá, não se torna um problema, não se torna ofensivo, não vai pisar no dedão dos outros. Oh, irmãos, precisamos de crescer em tudo naquele que é a cabeça. Letra E. Crescer em vida é crescer com o crescimento de Deus. Isso significa que o verdadeiro crescimento é o aumento de Deus, a adição de Deus. Esse é o verdadeiro crescimento. Não é tanto o seu crescimento, mas na verdade é Deus crescendo em nós. Deus é eterno, perfeito e completo. Portanto, Ele mesmo não pode crescer. Deus não precisa crescer. O corpo precisa crescer com o crescimento, o aumento de Deus em nós. É necessário que Deus cresça em nós, ou seja, todos precisamos que Deus cresça, aumente em nós. À medida que Deus cresce em nós, a medida aumenta, a estatura aumenta, cresce. A maneira de crescer espiritualmente é ter Deus adicionado a nós. O dispensar do Deus triuno em nós nos faz crescer com o aumento de Deus. Deus entrou em nós quando fomos regenerados e agora Ele está crescendo em nós ao adicionar-se a nós. Isso é crescer com o crescimento, o aumento de Deus, tendo Deus adicionado a nós. Amados irmãos, será que Deus está crescendo em nós diariamente? Ou meramente temos um crescimento do conhecimento que temos de Deus? Em nossa capacidade de servir a igreja? Depois de tantos anos, você se torna uma pessoa capaz de administrar a igreja. Você sabe até mesmo como pregar o evangelho, levar muitas pessoas à salvação de uma maneira muito eficaz na sua obra do evangelho. Mas isso não significa que Deus tem crescido em você. Quando você vai pregar o evangelho, você tem uma sensação de Deus, uma necessidade de Deus ser acrescentado a você. Ou depois de você ter feito algo, você já sabe exatamente tudo o que fazer, o que dizer. Oh, irmãos, precisamos que Deus cresça em nós. Somente por Deus crescer em nós é que há o crescimento genuíno, o crescimento que produz o crescimento do corpo, para que o corpo chegue a ser plenamente maduro. O que absorvemos de Cristo em nós, os elementos das riquezas de Cristo como solo, torna-se o aumento de Deus em nós. Fomos plantados em Cristo, no Cristo todo inclusivo como solo. Colossenses diz que estamos arraigados nele e diariamente precisamos absorver todos os elementos de Deus em nós para permitir que Deus cresça em nós. Letra D. Temos de ser impregnados e saturados com Cristo e de ter Cristo trabalhado em nós. Então, em realidade e na prática, Cristo será cada membro, cada parte do novo homem.
Colossenses 3:11 nos diz que no novo homem não pode haver isso nem aquilo, mas Cristo é tudo e em todos. Essa frase, tudo e em todos, não é meramente não é uma expressão leviana. Paulo realmente queria dizer isso, que Deus deve se tornar o nosso tudo, nosso tudo. Ele tem de ser nós. Ele é tudo e Ele está em todos. Hoje, usando essa ilustração, nessa era digital de computador, Satanás, no seu sistema maligno, ele preparou algo para fazer com que o mundo dele se torne tudo para as pessoas. Veja, todo mundo tem um telefone celular. Diariamente, da hora que você abre os seus olhos, você já agarra o seu telefone. Quais são as novidades? Quem falou comigo? Quais são os e-mails que eu recebi? E aí basta você falar, acende a luz, e a luz acende. Tudo está automatizado e computadorizado. Hoje em dia você pode até chamar um carro e pela voz mandar ligar o motor. Tudo está conectado. Toda a sua vida, eu lhes digo, inconscientemente, toda essa questão da internet acaba se tornando tudo para as pessoas. Deus quer se tornar o nosso tudo. Em vez de perguntar para o Google o que fazer, qual é a coisa mais barata para comprar, você deve falar, Senhor Jesus, eu devo ou não comprar isso? Senhor Jesus, devo ou não fazer isso? Não pergunte para o Google, não pergunte para a Alexia, pergunte para o Senhor Jesus em você. Cristo deve ser o nosso tudo. Bem, número 4. Efésios 4, letra F, fala do aperfeiçoamento do novo homem por meio do crescimento de vida. Em Efésios 2:15, vemos a criação do novo homem organicamente. E no capítulo 4, 13 a 16, vemos o aperfeiçoamento do novo homem em relação à sua função. Sabemos que em Efésios 4:13, o Cristo ascendido deu dons aos homens, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Isso refere-se ao aperfeiçoamento do novo homem na função. O novo homem organicamente perfeito precisa ser aperfeiçoado por meio do crescimento de vida, a fim de funcionar de maneira adequada. Quanto mais o novo homem crescer recebendo a nutrição adequada, mais ele funcionará normalmente. O crescimento em Cristo, no versículo 15, iguala-se a revestir-se do novo homem, no versículo 24. Veremos mais sobre isso, sobre revestir-se do novo homem, mas é suficiente ver que revestir-se do novo homem equivale ao nosso crescimento em Cristo. Para o crescimento do novo homem coletivo, precisamos experimentar o Cristo crucificado, ressurreto, que ascendeu e que desceu, para que o Cristo todo inclusivo seja trabalhado em nós a fim de ser o nosso tudo. Então, o novo homem organicamente perfeito se tornará perfeito em função. O novo homem que Cristo criou na cruz era um bebezinho. Organicamente, ele é perfeito, mas funcionalmente, ele é um bebê. Não consegue funcionar. Como uma criança de 2 anos de idade pode fazer o quê? Todos os seus membros, todo o seu intelecto, a mente, os pensamentos estão ali, mas não consegue fazer nada, precisa crescer e ser aperfeiçoada. O novo homem precisa ser nutrido, alimentado, aperfeiçoado para funcionar. Crescer em Cristo em todas as coisas é para a existência prática do novo homem universal. Melhor prosseguir. Algarismo Romano 3. Para a existência prática do novo homem, precisamos trabalhar e nos esforçar
para apresentar todos os santos maduros em Cristo. Esse é o tema do título desta mensagem. O ministério de Paulo era dispensar Cristo aos outros para que se tornassem perfeitos e completos, amadurecendo em Cristo até alcançarem a maturidade. O ministério de Paulo é um ministério de dispensar. Ele não estava meramente ensinando as pessoas, não meramente pregava as pessoas. Tudo que ele fazia, fosse pregando ou ensinando, ele estava dispensando Cristo aos outros. Nossa meta ao pregar o Evangelho aos pecadores, ao ter comunhão com os santos, é ministrar Cristo a eles, a fim de que eles amadureçam nele e sejam apresentados maduros nele. E isso é para o crescimento do novo homem. Irmãos, podemos estar pregando o Evangelho, ensinando os santos, apacentando os santos, mas ainda não estarmos dispensando Cristo. Espero que vejamos a diferença. Eu perguntei ao Senhor, pedi para Ele me mostrar. Mostra-me, Senhor, como dispensar Cristo. O que devo dizer? Que ações, que eu devo fazer? Como você dispensa Cristo? O irmão Lee sempre falava dispensar Cristo, ministrar Cristo. Como eu posso fazer isso, Senhor? Que palavra eu devo falar para ser qualificado como alguém que ministra a Cristo? Eu ganhei um pouco de luz do Senhor e o Senhor me mostrou. Primeiramente, você deve ser cheio de Cristo. Se você não tiver Cristo, esquece a respeito de ministrar Cristo. Você deve estar cheio de Cristo. Quando você está cheio de Cristo, Cristo flui de você. Quando contatamos os santos, quer estejamos pregando o Evangelho ou apacentando uma pessoa, você não precisa estar consciente disso. Você está ali, não está ali para resolver os problemas dele, tentando convencer as pessoas, ou na sua pregação do Evangelho, há uma sensação de Cristo em você. E você está ali para transmitir, dispensar Cristo para esses incrédulos, para esses santos necessitados. Há uma consciência que você não está ali passando meramente ensinamento. Você quer transmitir o Cristo que você tem, que você desfrutou, que você experimentou, para transmitir para os outros. E isso não é algo que você pode aprender. Quais são os passos que você deve tomar, A, B, C, D, para dispensar Cristo? Primeiramente, você deve estar cheio de Cristo, ser enchido com Cristo. E Cristo, então, flui de você até mesmo num contato comum, numa visita comum. Cristo é transmitido. Não está tanto no que você fala, mas no que você é, certo? Temos de ser um vaso cheio de Cristo para ministrar Cristo aos outros. Letra C. Apresentar os outros maduros em Cristo é uma tarefa muito difícil. Essa tarefa só pode ser cumprida somente laborando no que nos esforçamos segundo a operação de Deus. O irmão lhe disse que essa é uma tarefa muito difícil, de fato. Pregar o Evangelho, levar alguém à salvação não é tão difícil. Dar uma mensagem não é tão difícil. Mas laborar, levar uma pessoa a tornar-se plenamente crescida, madura em Cristo, exige muito esforço. Creio que esse esforço do qual Paulo fala envolve muito do esforço dele diante de Deus em oração pelos crentes. O que Paulo fez ao se esforçar para apresentar outros maduros em Cristo é um exemplo de laborar a fim de aperfeiçoar os santos para a edificação do corpo de Cristo. Em sua restauração, o Senhor deseja restaurar o aperfeiçoamento de todos os membros do corpo de Cristo. O pensamento de Paulo quanto ao aperfeiçoamento dos santos é que Deus quer que todos os crentes sejam capazes de fazer as coisas que as pessoas dotadas fazem.
O Senhor quer restaurar o aperfeiçoamento dos santos para que cada parte do corpo de Cristo faça a obra do ministério, operando em sua medida para a edificação do corpo orgânico de Cristo. Na leitura das porções do ministério, depois desta mensagem, o irmão Lee falou de 6 pontos relacionados a como apresentar as pessoas maduras em Cristo. Não vou falar disso aqui, mas o que significa apresentar os outros maduros em Cristo, como ministrar Cristo como a nossa porção, ministrando Cristo com suas riquezas insondáveis, ministrando o mistério de Cristo, o mistério de Deus. Todos esses aspectos estão relacionados com como ministrar Cristo aos outros para apresentá-los maduros em Cristo. Não somente Paulo foi uma pessoa que elaborou, se esforçou para apresentar todo homem maduro em Cristo, para que o novo homem fosse levantado. O próprio irmão Lee também estabeleceu esse exemplo para nós. Ele não era meramente uma pessoa dotada que dava mensagens maravilhosas e que tinha revelações elevadas. Ele era alguém que elaborava muito. Um cooperador compartilhando conosco sobre o labor do irmão Lee na China, levando ao reavivamento em Chifu em 1943. Eu fui muito tocado ao ouvir aquilo novamente. Frequentemente, quando ouvimos sobre o reavivamento em Chifu em 1943, aquele foi um evento espetacular. Sim. Mas nós achamos que foi algo que simplesmente ocorreu milagrosamente. Mas, na verdade, houve uma história, houve o labor do irmão Lee por pelo menos 2 ou 3 anos. Depois que ele esteve com o irmão Watchman Nee em 1939, aquelas mensagens que o irmão Watchman Nee liberou sobre o corpo de Cristo, ele voltou para o norte, para Chifu, e começou a praticar aquilo que o irmão Watchman Nee falou. E aí, diariamente, a partir das 10h30 da manhã até as 11h30 da noite, ele estava no local de reunião diariamente, durante 13 horas. Inicialmente, orando junto com os servidores jovens. Então, considerando cada um dos santos, considerando os mortos, os espiritualmente mortos, os dormentes, nominalmente, e alguns ativos, mas não tão agressivos. Então, mesmo aqueles considerados bons, eles consideravam todos os santos um por um, buscando, tendo comunhão, em como laborar com que esses que estavam amortecidos voltassem à vida, como aqueles que não estavam sendo úteis se tornassem úteis. Tudo isso foi um labor. Eles oravam e consideravam quem eles deviam visitar, quem deveriam apacentar. E toda noite o irmão Lee convidava um número de santos no local de reunião e alguém preparava ali uma refeição e toda noite ele ministrava, contatava os santos, tinha comunhão com eles, ministrando as riquezas de Cristo para eles. Ele fez isso durante 3 anos, percorrendo toda a igreja. Aquilo foi um labor. Você já imaginou 13 horas por dia? 13 horas por dia, diariamente? O irmão Lee laborou, se esforçou por 3 anos, até que no final de 1942, até o final de 1942, uma tarde, num domingo à tarde, chamou os irmãos para estarem juntos, os santos se reuniram e a partir daquele dia eles se reuniram durante 100 dias, diariamente, sem parar, por 100 dias, mais de 3 meses. Não dá tempo de falar quantas coisas aconteceram naqueles 100 dias. Não havia uma programação, mas o Espírito fluía. E então, no final dos 100 dias, o Espírito
os levou a migrar. 100 santos mudaram-se de Shifu para a parte norte da China. 70 foram para a Mongólia Interior, 30 foram para o Nordeste. 100 santos migraram, saíram. 5 meses depois, em abril de 1943, e aquilo chocou os oficiais japoneses. O que aconteceu com esse grupo de pessoas que tem um impacto tremendo? Amados irmãos, aquilo não foi um evento milagroso que aconteceu. Foi resultado do labor de alguém esforçando-se para levar os santos a estarem maduros em Cristo. Não foi meramente uma questão de aumentar em número. Paulo laborava para ter certeza que todos estavam vivos, todos podiam funcionar e servir. Bem, o Senhor teve esse mover. E depois que os 70 santos foram para a Mongólia Interior, no final daquele ano, mais de 40 igrejas foram levantadas por aquele grupo de santos. Dá para acreditar? Se o novo homem puder ser aperfeiçoado, crescendo plenamente, o quanto o Senhor poderá fazer por toda essa terra. Vamos rapidamente terminar agora, Algarismo Romano 4. Quando o novo homem foi criado em nosso espírito por meio da regeneração, ele era completo quanto aos órgãos. Contudo, porque o novo homem ainda não está completo em sua função, é preciso crescimento e renovação. O crescimento do novo homem resulta na função do novo homem. Enquanto o novo homem for limitado em seu crescimento e renovação, ele será carente quanto à sua função. O novo homem precisa crescer e desenvolver-se. Como resultado, o novo homem será perfeito em função. Há uma função que deve ser realizada pelo novo homem. Mas agora não podemos funcionar plenamente por causa da nossa carência de crescimento. Finalmente, item 5, a Nova Jerusalém será a consumação final do novo homem universal. A meta de Deus é ter um novo homem universal que por fim se consumará na Nova Jerusalém. Quando estivermos na Nova Jerusalém, desfrutaremos a vida do novo homem universal. Hoje podemos ter um antegozo da consumação do novo homem ao pôr a nossa mente nas coisas do alto e ao dar liberdade para que o novo homem, nosso espírito, espalhe-se para todo o nosso ser. Vamos orar com quem está ao nosso lado e poderemos então compartilhar.